Resolução comentada PET de Física, primeiro ano. Resolução comentada do volume 3, segunda semana. Trabalhando segunda lei de Newton. Pessoal, nessa semana temos 5 atividades em relação à segunda lei de Newton, que trabalhou alguns temas, como cálculo de força-peso, cálculo da força F e também observação de algumas características como inércia e a parte gráfica, que está localizada lá na atividade número 5. Então vamos lá, porque nós temos cálculos e discussão teórica para ser feita. Ok? Atividade 1. A atividade 1 pede para determinar o seu peso. Então é um cálculo muito pessoal. Vai depender do uso da massa que você tem. Sabendo que a aceleração da gravidade, aceleração gravitacional, que age sobre a massa no nosso planeta, equivale a essa aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Chama a atenção de vocês pelo seguinte: cuidado ao usar a força da gravidade no cálculo. Muitos exercícios trazem o arredondamento como uma possibilidade. Se no exercício nós temos lá o valor da gravidade como 9,8, eu tenho que utilizar 9,8. Caso o exercício não apresente o valor da gravidade, podemos usar o valor arredondado de 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então não é o caso desse exercício. O exercício que nós estamos discutindo, teremos que usar o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Pois bem, precisamos então ter uma ideia de uma pessoa. Aqui eu trago uma caricatura de um autor da nossa literatura, inclusive chamado Fernando Pessoa. E a idealização dele é o seguinte: eu preciso calcular o peso desse indivíduo, dessa pessoa, mas sabendo que a sua massa é de 81 quilos. Professor, mas onde é que está esse 81 quilos? Eu estou sugerindo que ele tenha massa de 81 quilos. Você vai usar a sua massa. 50 quilos, 60 quilos, 63, 74. Qual é a sua massa? Para fazer esse cálculo do peso, consideramos a sua massa e o valor da gravidade. No caso, para a realização do cálculo, nós temos o seguinte: usamos a equação do peso. Peso é a relação da sua massa com a atuação do valor da gravidade. Então, se vocês forem olhar, PMG, que no caso se refere a essa equação. Correto? Então, verificando. O meu peso, 81 kg. A gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que eu devo fazer? Multiplicação de 81 por 9,8. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego no valor de 793,8. Correto? E quando eu estou multiplicando valor, eu também estou multiplicando unidade. Neste caso, a minha multiplicação de unidade se refere a isso daqui, ó. Quilo multiplicado por metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, eu tenho quilo multiplicado por metros por segundo ao quadrado. Por que eu destaquei essa unidade? Porque como tem multiplicação e o conjunto de unidades é muito grande, porque eu tenho 3 unidades diferentes, quilograma, metro por segundo ao quadrado, ela é, resumidamente, o que se refere à principal unidade da força peso, tá? E principal unidade da força F também, que é a unidade conhecida como Newton. Correto, pessoal? Então, tomem bastante cuidado com a associação dessas unidades. É muito importante que a gente faça o uso delas.
mas verifique o que ela pode representar. Então, quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado é igual à representação em Newton. Beleza? Atividade 2. Atividade 2 ela é uma questão teórica que pede o seguinte: descreva brevemente qual que é a relação entre a massa de um corpo e seu estado de inércia. Pois bem, pessoal, primeiramente temos que descrever o que é inércia. E para representar inércia, trago para vocês a seguinte situação. Primeiro, o que é inércia? É a tendência natural de um objeto qualquer em resistir a alterações do seu estado inicial. Seja o estado de repouso, né? O que seria o repouso? O estado de estar parado e o estado de movimento de um objeto. Se o objeto está em repouso, ele tende a ficar em repouso, e nesse caso é a inércia dele. Se o objeto se encontra em movimento, ele tende a ficar em movimento. Esse é o estado de tendência dele. Seria a inércia em movimento. Em outras palavras, então, um objeto parado tende a permanecer o quê? Parado. Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. Daí eu trago para vocês isso daqui, ó. Eu tenho um plano inclinado, onde nesse plano inclinado eu tenho aqui uma base fixa, um carrinho cheio de bolas. O carrinho descendo o plano. Seria a mesma coisa que o carrinho descendo a ladeira. O carrinho em si é aquele que tem as rodinhas. Quando ele bate ou se encontra com essa base aqui que está parada, o que acontece com ele? O carrinho bate e para. Mas o corpo, os 5 corpos, as 5 bolinhas que se encontram aqui, ela continua em movimento. Por quê? Porque elas não bateram no objeto parado, simplesmente o carrinho. Então, qual é a idealização? Um corpo em movimento só entrará no estado de inércia, de repouso, se alguém impedir. Mas o que tiver lá dentro pode continuar o movimento. É o caso dessas bolinhas. Elas continuaram o movimento. Então, dessa maneira, podemos exemplificar a relação do quê? De massa e inércia. Por quê? Porque o carrinho tem uma massa, mas as bolinhas também têm. Quando o carrinho freia ou para, essas bolinhas seguem a tendência do movimento e são influenciadas pelas suas massas. Correto? Então veja bem, uma enorme massa de um móvel qualquer, ele tem uma extrema dificuldade quanto à frenagem. Por quê? Porque quando, por exemplo, no caso de um trem-bala, o maquinista aciona os freios muito antes do local de parada, o que nós podemos perceber? Que quanto maior a massa de um corpo que está dentro do trem, né, maior será a sua inércia e mais difícil é de colocar esse objeto em movimento ou pará-lo. Por isso que quando o carro freia, a nossa tendência é continuar com o movimento, nós nos deslocamos para frente. A mesma coisa quando pegamos um ônibus em circular de um bairro para o outro e o motorista freia, qual é a nossa tendência? É para frente, continuar o movimento, ou é para trás, no caso respeitando o movimento da frenagem? Continuar para frente. Ok, pessoal? Então essa é a relação entre massa e inércia. Um corpo com certa massa continua de acordo com o seu estado, em repouso, ou continua o movimento. Atividade 3. Atividade 3 fala o seguinte: um carro de Fórmula 1
cuja massa de 740 kg acelera devido a uma força transmitida pelo seu motor. Complete a tabela com as acelerações do veículo para cada força aplicada. Veja bem, nós temos a força aplicada de 4.440 N, resultando numa aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Professor, mas como é que chega nesse valor aí? Já que a minha tabela está incompleta no setor de acelerações. Primeiro objeto. Para calcular relação entre força, aceleração e massa, nós temos essa relação matemática aqui, que representa a segunda lei de Newton. Força aplicada é diretamente proporcional à massa do objeto e à aceleração que esse objeto adquire. Pois bem, se eu tenho duas variáveis desse conjunto, eu calculo a terceira. Qual é a minha terceira a ser calculada? Segundo a situação, eu tenho massa e tenho força. Eu posso calcular então a aceleração. Então vamos lá. Eu vou pegar os 4.440 N igual a 740 kg vezes a aceleração. Newton é a mesma coisa que quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Fiz a substituição. Passo agora 740 kg para o outro lado, dividindo 4.440 kg vezes metros por segundo ao quadrado, dividido por 740 kg. O que eu posso fazer aqui? Corto unidades que se repetem. Corto 0. Beleza? Agora faço a divisão de 444 por 74, o que resulta no valor 6. E a unidade que sobrou, metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração que nós temos aqui. No mesmo modo, calculamos para os outros espaços em branco. Primeiro objeto. Força igual a massa vezes aceleração. Qual é a força desse segundo momento? 5.920 N, igual a 740 kg, porque permanece com o mesmo carro. O que eu pretendo calcular? A aceleração. 740 kg passa para o outro lado dividindo. O que eu posso calcular? Quilos, corto quilos. 0, corto 0. Realizando o corte de números e unidades, me sobra metros por segundo ao quadrado e 792 dividido por 74. Quando eu faço essa divisão, o resultado é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Então aqui na tabelinha eu tenho que preencher. Eu preencho com o valor designado. 8,0. Mesma coisa eu faço para o terceiro número. 7.400 dividido por 740. Corto quilo e quilo, corto 0 e 0. 740 por 74. Qual o resultado? 10 metros por segundo ao quadrado. Então venho aqui, tiro a interrogação e adiciono o resultado. Mesma coisa eu faço para o último valor de força. 8.880 quilos, 8.880 newtons dividido por 740 kg. Transformando o newton no conjunto de unidades, corto 0 e 0, 888 dividido por 74. Qual o valor? 12. Então eu venho aqui e adiciono o valor igual a 12. Ok? Então, atividade 3 resolvida, pessoal. Agora temos a atividade 4. Atividade 4 fala o seguinte: supondo que um corpo de massa 10 kg
se deslocando sobre uma superfície horizontal, em que atuam duas forças na mesma direção, porém em sentidos opostos. A direção pode ser horizontal, pode ser vertical. Eu vou escolher o sentido horizontal para um bloco de 10 kg. Só que essas forças estão em sentidos opostos. Um pode ser para a esquerda e o outro para a direita. Qual o valor das forças? Uma força de 80 newtons puxando para a esquerda, vamos chamar de força 1. E uma força 2 puxando para a direita, força de valor 20 newtons. Ele pede para verificar qual o módulo da aceleração, porque nós temos massa e temos duas forças. Qual é a aceleração desse objeto quando ele se movimenta? A primeira coisa, eu tenho que saber para que lado que ele vai. Qual lado que tem a maior força? 80. Qual o outro lado? 20. Então essas forças não vão estar sozinhas. Um puxando para um lado, o outro puxando para o outro. Qual que é a força resultante dessa disputa de força? A força resultante é a força maior menos a força menor. A força maior é 80, a força menor é 20. Então a força resultante é 60. E nesse caso temos que corrigir aqui, não é 80, mas sim 60. Ok? Se a força resultante é 60 para o lado esquerdo, porque ela tem aplicação de força maior do que a força 2. Agora sim eu tenho condições de calcular a aceleração do objeto, porque eu sei qual é o sentido, é para a esquerda. Como que eu vou calcular? Vou aplicar o valor da força resultante dessa disputa igual massa vezes aceleração. 60 newtons vezes os 10 igual a 10 kg de massa vezes aceleração. O valor de 10 kg se encontra multiplicando, passo dividindo. Correto? Então eu tenho 60 kg vezes metros dividido por segundo ao quadrado, igual a aceleração. Então está sendo dividido por 10. O que eu posso cortar? Quilo e quilo, corto 0 e 0, 6 dividido por 1. Metros por segundo ao quadrado é o conjunto que sobrou. Então qual a minha aceleração do bloco sendo disputado por duas forças diferentes? 6 metros por segundo ao quadrado. Ok? Pois bem, atividade número 5. Atividade 5 é: uma força F atua em um disco de gelo seco que desliza sobre uma superfície horizontal com velocidade v. A tabela abaixo apresenta alguns valores de força horizontal e de aceleração. Aí ele pede para vocês trabalharem em cima dessa tabela. Construa um gráfico cartesiano, envolvendo F versus A, força versus aceleração, força em função da aceleração. Quando eu falo força em função da aceleração, a força F se localizará em um eixo chamado eixo Y, e a aceleração no eixo X. Então eu tenho que pegar todos esses dados aqui e fazer uma distribuição em gráfico cartesiano, para ver qual é o comportamento do movimento. Pois bem, peguei, no caso, uma imagem quadriculada, estabeleci os eixos Y e X. No eixo X, eu vou ponderar os valores de acordo com a tabela para aceleração. Lembrando que a aceleração é metros por segundo ao quadrado e é condizente com o que está aqui. No caso do eixo Y, força em newtons. 0.1, 0.3, 0.5, 0.8 e me faltou ainda o valor 1.0. Tá certo? Agora, para a aceleração, observamos 0.4, 0.8, 1.20, 1.6. Aumentando de 0.4 em 0.4. Então, os 4 primeiros traços são em relação a esse aumento. O que eu faço? Levanto os primeiros pontinhos de interligação. Força 0,1 com aceleração 0,4. Força 0,1
aceleração 0,4. Então, o que eu tenho aqui? Levantamento de um primeiro ponto. Então, vou fazendo o levantamento dos pontos. Como que fica esses pontos? Dessa maneira. Todos os pontos localizados conforme a combinação de x e de y apresentados. Vamos verificar? 0,3, 0,8, 0,5, 1,12, 0,8, 1,2, valor 1, 1,6. Levantou os pontos, estabeleça a linha de ligação. Perceba-se que a linha não é reta. Ela tem um sentido reto, mas nós temos algumas fases. Essa primeira fase, esta segunda fase e essa terceira fase. 3 momentos distintos do movimento envolvendo tal corpo, aplicando força e aceleração diferentes, ou mesmo iguais. Então esse é o gráfico cartesiano. Agora, verifica-se qual é a inclinação do gráfico, a inclinação da linha. Pessoal, para calcular a inclinação da linha, nós temos que procurar o cálculo da reta. Como que fazemos? Primeiro, vamos identificar os pontos onde temos retas em trechos diferentes, que são esses 3 momentos que nós estabelecemos aqui, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro. Nesse primeiro ponto, onde que eu tenho a força? Em 0,1 até 0,5. Ou seja, a força tem que ser maior do que 0,1 e menor do que 0,5. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou pegar no 0,1, 0,4. No 0,5, 1,12. Eu faço a subtração dele. 1,2 menos 0,4, 0,8. 0,5 menos 0,1, 0,4. Então eu faço a relação do eixo do eixo x dividido pelo eixo y. 0,8 dividido por 0,4 igual a 2. Para o segundo trecho, veja bem, o segundo trecho é do 0,8 ao 0,5. 0,8 a 0,5 dá uma diferença de 0,3. No entanto, o 1,12 é o valor que predomina nos dois pontos, 0,5 e 0,8. Então, 1,2 menos 1,2 igual a 0. Então, 0 dividido por 0,3, 0 também. Ok? E para o terceiro item, que é aqui, ó, eu tenho do 0,8 ao 1. 0,8 a 1, o que eu tenho? De 1 para 0,8, 0,2. De 1,2 a 1,6, 0,4. Então, 0,4 dividido por 0,2, resultado 2. Ok? Esses são os valores de inclinação. Inclinação 2 no primeiro trecho, inclinação 0 no segundo trecho, inclinação 2 no terceiro trecho. Ok, pessoal? Então essas são as atividades de física da semana 2 e na semana 3 nós temos continuidade em cima da terceira lei de Newton. Então, pessoal, até a próxima semana com resolução comentada de cada atividade.